Olá! Hoje a gente vai mergulhar num período de 500 anos que, literalmente, redesenhou o mapa da África e redefiniu seu lugar no mundo. Entre os séculos 7 e 11, o continente africano não estava de canto, assistindo a história acontecer. Muito pelo contrário, ele pulsava bem no coração de uma rede global de conexões que era totalmente nova e dinâmica. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa transformação, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa só num visitante de outro planeta que deu uma passada na Terra lá no comecinho do século 7. Nessa época, o Islã era só uma sementinha em Meca. 500 anos depois, esse mesmo visitante voltaria e encontraria essa fé florescendo da Espanha ao Senegal, com raízes se espalhando até o coração da Ásia. É uma mudança, assim, gigantesca. Tá, mas o que foi que aconteceu nesses 500 anos para causar uma mudança tão profunda? Quais foram as forças que remodelaram um continente inteiro? É essa jornada que a gente vai fazer agora. E o ponto de partida para essa virada toda foi a chegada de uma nova fé, que trouxe junto um sistema social completamente novo, o Islã. Mas olha, é fundamental entender que a expansão do Islã não foi só sobre conquista militar, não. Foi muito mais do que isso. Foi uma verdadeira revolução cultural, social e econômica que criou uma teia nova de leis, de idiomas e, acima de tudo, de conexões humanas, atravessando desertos e oceanos. E no centro disso tudo, a gente encontra a Sharia. E calma, não é só um livro de leis religiosas. Pensa nela como um código de ética compartilhado que guiava tudo, principalmente o comércio. Proibia, por exemplo, o lucro abusivo e prezava por acordos justos. Isso criou a base de confiança que era essencial para fazer negócio com gente de muito, muito longe. E é aí que está o pulo do gato para entender essa era. Imagina só, um comerciante lá em Sidi Massa, no Marrocos, e outro em Al-Daghust, no coração do Sahel. Eles talvez nem falassem a mesma língua, mas compartilhavam esse código de conduta. O risco de fechar o negócio caía drasticamente. A fé, nesse caso, foi o que realmente fez a roda do comércio girar. E falando em comércio, isso nos leva direto para as grandes artérias da economia daquela época. As rotas de comércio transsaarianas, verdadeiras autoestradas de areia. E olha, não era pouca coisa não é uma miragem no deserto. A gente tem relatos da época, como o do geógrafo Al-Muhalabi, que descrevem essas cidades oásis como Al-Daghust como lugares super movimentados, um verdadeiro caldeirão de culturas cheio de comerciantes vindo de tudo quanto é canto do mundo. E o que circulava por essas rotas? Era uma troca vital, sabe? E uma troca em que um lado dependia muito do outro. Do sul da África Ocidental vinha o ouro, super cobiçado, o marfim e, tragicamente, também pessoas escravizadas. Em troca, o norte mandava o sal, que naquela época valia tanto quanto o ouro, acredite, além de tecidos, cobre e artigos de luxo para enfeitar os mercados. Para a gente ter uma dimensão do poder desse ouro africano, se liga nesse número. 98,99%. Essa era a pureza dos dinares de ouro que eram feitos no norte da África lá no século IX. É uma qualidade absurda. Tão boa que essa moeda virou padrão de referência em todo o Mediterrâneo. Mas de onde vinha essa fortuna toda? Então, antes de virar aquelas moedas brilhantes, o ouro era o que eles chamavam de tibre. Pó, pepita, o ouro em seu estado bruto mesmo. Era essa matéria-prima que saía do coração da África e que, no fim das contas, sustentava a economia de impérios inteiros, bem longe dali. Ok, mas com toda essa conexão, será que a África virou uma coisa só, todo mundo igual? Nada disso. Na verdade, aconteceu o contrário. As culturas locais não só sobreviveram, como ficaram mais fortes, mais diversas. E é fascinante ver como isso se deu. A gente costuma ter essa ideia, né, de que quando duas culturas se encontram, uma acaba engolindo a outra. Mas o que a história da África dessa época mostra é justamente o oposto. Esse encontro de povos e de ideias acabou gerando formas de arte totalmente novas, novas estruturas sociais, identidades super ricas e complexas. Tem um exemplo disso que é sensacional, o povo Bira, lá onde hoje é o Congo. Olha que interessante, eles falavam a mesma língua, só que os grupos que viviam na floresta tinham um estilo de vida e os que viviam na savana tinham outro, totalmente diferente. Isso quebra aquela ideia simplista de que língua e cultura são a mesma coisa, né? E enquanto os grandes impérios islâmicos cresciam, outras culturas, com suas próprias tradições, também estavam no auge.
Lá em Igbo-Ukwu, na Nigéria, por exemplo, encontraram umas peças de bronze que são, nossa, de cair o queixo, uma beleza, uma técnica absurda, lá do século IX. Isso mostra que existia uma tradição artística super sofisticada e independente rolando ali. É verdade que em muitos lugares a chegada do Islã foi um processo mais cooperativo. As elites locais viam vantagem em se converter, porque isso facilitava o comércio, as relações diplomáticas, e aí eles iam misturando as novas crenças com as tradições que já existiam. Só que nem sempre foi assim, tranquilo. Em muitas outras regiões, a expansão islâmica bateu de frente com uma resistência bem forte, bem organizada. O que a gente vê, na verdade, é um processo longo e complexo de conflitos, negociações e, às vezes, uma coexistência meio tensa. E talvez o melhor exemplo dessa complexidade toda seja o tal do Bakht. Pensa só, em vez de guerra, o Egito muçulmano e o reino cristão da Núbia fecharam um acordo, um tratado que durou séculos. Esse acordo definia as fronteiras, estabelecia uma troca anual de mercadorias e também de pessoas escravizadas. Não era guerra, mas também não era exatamente paz. Era um arranjo prático que garantia que os dois lados continuassem existindo. Beleza. Então, o que fica disso tudo? Qual o saldo desses 500 anos de transformação? A gente não pode ver esse período como uma mera transição para outra coisa, não. Esses foram os alicerces, a base sobre a qual a África medieval se ergueu. Se a gente olhar para a linha do tempo, o padrão fica bem claro. No século VII, chegam novos vizinhos, novas regras do jogo. No século IX, o poder econômico africano se consolida, com o ouro no centro de tudo. E aí, no século XI, novas potências africanas, como os almorávidas, surgem com tudo, projetando seu poder tanto para o norte quanto para o sul. A grande lição aqui, eu acho, é que a gente precisa olhar para essa história com outros olhos. A África, entre os séculos VII e XI, não era um continente isolado, esperando a história acontecer. Era protagonista. Estava ativamente moldando a economia, a cultura e a política de 3 continentes, através do comércio, da fé e, claro, também dos conflitos. Isso deixa uma pergunta no ar, né? Quando a gente entende esse período não como um capítulo isolado, mas como uma era de intensa conexão global, como é que isso muda a nossa visão sobre a história do mundo e sobre o papel central que a África sempre teve nisso tudo? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.